Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de mais um profeta, mais um texto muito, mas muito conhecido. Talvez está entre os mais conhecidos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Eu me lembro de ouvir falar deste texto, desta história, dessa manifestação de Deus sobre a vida da igreja do Antigo Testamento, na pessoa do profeta Daniel, um homem que a Bíblia diz que Deus o chama de muito amado, muito desejado, um homem que agradou a Deus com a sua forma de viver. Como mensagem festiva do culto de aniversário, do 39º aniversário da igreja, eu quero convidar a sua atenção para a leitura que vou fazer no capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 28. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Eu vou ler, você poderá acompanhar. Do versículo 19 até o versículo 28. Está escrito assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Meus amados, eu quero usar essa história tão conhecida como mensagem do nosso 39º aniversário, que aqui encontramos
uma forma com a qual a igreja precisa se identificar. Uma forma que a igreja precisa existir como a vida de Daniel. E a igreja que estava com ele existiu nesta época. O reino de Nabucodonosor, o reino babilônico, o império que dominou o mundo por muitos anos, ele havia sido conquistado pelo reino dos medos e dos persas. E por incrível que pareça, coincidência ou não, este reino, o reino do rei Dario, passava por grande momento de corrupção, de pessoas desonestas que estavam dando prejuízo ao erário público, que estavam trazendo problemas de corrupção para o rei. Então, o rei Dario dividiu como que em cidades, em prefeituras, e colocou sobre aqueles lugares 123 pessoas que fiscalizariam, tratariam dos negócios do reino e dariam um relatório, tornaria as atividades econômicas do reino, as atividades administrativas do reino, conhecidas do rei. E sobre aqueles prefeitos, 120 deles, 3 foram escolhidos como uma espécie de governadores do reino do rei Dario. Entre esses 3 estava o profeta Daniel. Vejam bem, ele está aqui com 68 anos. E ainda um homem ativo, trabalhador, um homem de expressão no reino de Dario, no reino que agora estava dominando sobre o mundo. E meus amados, como Daniel era contrário à corrupção, como Daniel era contrário à injustiça, como Daniel era favorável à fidelidade, era favorável a que as pessoas fossem honestas na sua maneira de viver, na sua maneira de relacionar uns com os outros e para com o rei. Houve um grande ciúme no coração daqueles outros que trabalhavam no serviço público do reino, e eles começaram a procurar alguma coisa que trouxesse uma mancha, uma mácula na vida de Daniel, para que o rei pudesse vê-lo de forma ruim, pudesse achar nele algum motivo de escândalo, pudesse achar nele algum motivo de desonestidade e não confiar tanto em Daniel como o rei confiava. Depois você vai poder ler com calma, mas o texto antes do versículo 19, que nós começamos a ler até o seu término, ele vai dizer que o rei confiava tanto em Daniel, que ele já pensava em colocar Daniel como um vice do reino, uma pessoa que, avesso, e procuraram nele alguma falta, procuraram nele algum delito, algum erro, mas diz o texto, diz a palavra de Deus, que não encontraram. Então eles fizeram um conselho entre eles e falaram assim: nós vamos procurar um defeito nele com respeito a ele e o seu Deus, na lei do seu Deus, naquilo que ele conhece sobre o Deus dele, para ver se ele é tão fiel ao Deus dele como ele é fiel ao rei. E nesse consenso, eles descobriram que Daniel era tão fiel a Deus quanto ao rei, ou Daniel era mais fiel a Deus do que ao rei, de que Deus, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, era o ser
a pessoa que Daniel era mais fiel, mais íntimo, e tinha um relacionamento diário, um relacionamento íntimo com Deus. Então eles criaram um decreto e levaram o rei. E de alguma forma, eles convenceram o rei a ser Deus por 30 dias. E eles chegaram à conclusão que a fidelidade de Daniel era tanta ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou os céus e a terra, que não precisava mais do que 30 dias para encontrar uma falta no decreto na vida de Daniel. E o rei Dario, persuadido pelos seus líderes, ele decidiu ser Deus por cerca de 30 dias. E o seu decreto, agora como Deus, como aquele que devia ser adorado, proibia que qualquer pessoa fizesse um pedido a qualquer outro que não fosse a ele mesmo, que não fosse ao rei. Então, o Deus de todo o império, de todo o reino, era o rei. Não podia haver outro Deus. E a Bíblia diz que Daniel, quando tomou conhecimento deste decreto, ele entendeu que o Deus que ele servia, que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, estava acima de todas as coisas, e que nenhuma lei humana poderia interferir no seu culto, na sua fidelidade, na sua intimidade com seu Deus. Daniel, ele tinha uma prática que a igreja precisa ter, que eu venho insistindo com a igreja, para que cada crente tenha uma prática de oração diária, na nossa campanha de comunhão diária com Deus. Daniel orava pela manhã, na viração do dia, e à noite a Deus. Ele tinha períodos de oração, aonde ele buscava a face de Deus. No seu quarto, haviam janelas que ele abriam, e elas estavam para o lado de Jerusalém. E lá em Jerusalém estava a promessa de que Deus estaria com os olhos, com os ouvidos atentos à oração feita lá em Jerusalém. Como Daniel era cativo, como ele era escravo, assim como todo o reino de Israel, ele não podia estar em Jerusalém orando, mas pela fé de que Deus conhece todas as coisas e de que Deus sabia da sua condição, ele abria suas janelas para a banda de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. E foi exatamente nisto que aquelas pessoas que invejavam Daniel, que viam em Daniel, na sua honestidade, na sua vida pura, na sua vida sincera, diante de Deus, diante do rei, uma forma de encontrar uma falta nele. E encontraram Daniel orando ao Deus verdadeiro. Assim levaram ao rei. E o rei tentou livrar Daniel, mas nesta época, o reino era dominado pelas leis. Os medos e persas, se você examinar a história do mundo, você vai ver que era um reino dominado pelas leis. Não era a palavra do rei, mas as leis que determinavam como as coisas aconteceriam e o que o cidadão, as pessoas precisavam obedecer. E uma vez decretado pelo rei, o rei não teve escolha. Ordenou então que, mesmo gostando de Daniel, sendo amigo de Daniel, ele fosse trazido e lançado na cova dos leões. Estes leões, eles não eram alimentados de outra forma. Eles eram uma espécie de castigo para pessoas que desobedeciam às leis, para marginais, para pessoas que recebiam uma pena de morte. E a Bíblia diz aqui no texto que lemos, que Daniel foi lançado lá, e que o rei selou com seu anel
à porta da cova dos leões, e que ele voltou para o palácio, e que ele gostava tanto de Daniel, que ele perdeu o sono, ele perdeu o apetite, ele perdeu completamente o seu estado emocional, a sua normalidade, e passou toda a noite preocupado com o que havia acontecido com Daniel. E diz o texto, como já lemos, que pela manhã, assim que o dia clareou, ele foi à cova dos leões, e com voz triste, porque ele sabia de como os leões eram ferozes, de como as pessoas eram estraçalhadas, absolutamente consumidas, quando eram lançadas ali naquela cova. Então ele não esperava, mas ele foi lá, porque ele conhecia a história de Daniel, ele conhecia a fé de Daniel, ele sabia que a falta que Daniel foi apanhado é porque ele era fiel a Deus, mas ele foi lá, e diz a Bíblia, que mesmo com uma voz sem esperança, voz triste é uma voz sem esperança, mesmo com uma voz sem esperança, ele clamou, ele falou em alta voz: Daniel, dar-se-ia o caso, que o Deus que você serve, tenha poder de livrar pessoas de leões, dar-se-ia o caso dele ter livrado você da fúria dos leões desta cova. E quando o rei certamente fez-se um silêncio, ficou ali ouvindo, a Bíblia diz que com alegria ele ouviu a voz de Daniel: vive, ó rei, para sempre. O meu Deus, ele enviou o seu anjo, e o seu anjo fechou a boca dos leões, de tal forma que os leões não puderam me causar nenhum dano. Então Daniel, com alegria no coração do rei, ele ordenou que ele fosse retirado da cova dos leões, e ele foi colocado no lugar que o rei queria colocá-lo, com uma autoridade maior, e fez com que o próprio rei pregasse o evangelho, as boas notícias sobre o Deus de Daniel, sobre o Deus a quem Daniel buscava. E diz a Bíblia mais, no final do texto que nós lemos, que Daniel prosperou neste reino, e também no próximo reino, de outro rei que viria a reinar logo após o rei Dario. Meus amados, principalmente você, Igreja de Jesus Cristo, que está aniversariando, eu queria que nós tirássemos dessa história, que conhecemos tão bem, que até as nossas crianças conhecem bem, por causa da nossa escola bíblica dominical, que nós tirássemos algumas lições para vivermos como igreja, porque o mundo, assim como ele tinha Daniel nesta época, para que fizesse Deus conhecido, para que fizesse Deus temido, para que conhecesse o poder de Deus, hoje ele tem a igreja de Jesus Cristo, ele tem a mim, ele tem a você. E nós temos aqui no texto, no capítulo 6, do texto que nós lemos, que a Bíblia diz que Daniel, ele tinha, no versículo 3, diz que tinha nele um espírito excelente. Deixa eu falar para você, nós vamos sair da pandemia, nós temos possibilidade, já corre nas redes sociais, possibilidade de, inclusive, a igreja, muito breve, dentro de regras, dentro de higiene, proposta para prevenção contra o coronavírus, passar a reunir. Mas olha, a igreja precisa sair deste isolamento, desta fase, tendo na sua vida este espírito excelente que havia em Daniel. As pessoas precisam ver, haverão dias difíceis, nós temos problemas anunciados para a economia, mas as empresas
elas precisarão de trabalhadores. Eu confio muito em que Deus vai abençoar o Brasil. E eu tenho dito desde o início desse isolamento social. Eu confio muito. O Brasil é hoje amigo de Israel. O Brasil é hoje um país que as autoridades maiores não entregam mais o nosso país a ídolos mortos. Mas a Igreja de Jesus tem orado. A Igreja de Jesus tem se feito presente na vida do nosso presidente, das nossas autoridades, orando por eles, anunciando a eles o Deus que criou os céus e a terra, o Deus verdadeiro. E eu tenho muita fé de que o Brasil vai se sair muito bem e que ele vai precisar de trabalhadores, as indústrias vão precisar de trabalhadores, de que as pessoas vão investir no Brasil e que o Brasil vai sair desta crise, que o Brasil vai crescer, de que ele vai ser modelo, exemplo no cenário mundial. E você, meu irmão, minha irmã, prepare-se para isso. Não espere essa hora chegar, não. Creia nela. Faça como Daniel. Daniel não esperou ser indicado para ser o segundo do reino, para ter um trabalho público, para ser honrado, para prosperar. Esse espírito excelente, essa postura notória de fidelidade, de trabalho, de uma vida séria, de uma vida pautada nos princípios de Deus, foi vista, foi achada antecipadamente na vida de Daniel. O versículo 3 diz que havia nele um espírito excelente, que ele fazia tudo com excelência, que ele se dedicava, que ele estudava, que ele aperfeiçoava a sua maneira de ser, de que ele não aceitava nenhuma injustiça, nenhuma propina, nenhuma ilegalidade no seu trabalho, na sua forma de viver. E nós precisamos ter isso em nós para vivermos a nossa vida como igreja após essa pandemia. Quero dizer a você também, de que o versículo 4 diz que as pessoas procuraram na vida de Daniel ocasião ou alguma culpa e não encontraram. Daniel não tinha inimizades. Daniel não tratava as pessoas mal. Daniel não tratava as pessoas com ar de superioridade. Daniel não maltratava as pessoas. Daniel vivia de uma forma, esta palavra, ocasião, ela pode ser traduzida também para pretexto, alguma coisa ruim, algum defeito na sua maneira de viver com o próximo, com as suas obrigações, com o seu relacionamento social. Mas em Daniel não foi achado. Quantos crentes são conhecidos às vezes na empresa que trabalha, que às vezes agora está em casa, não está trabalhando, ou que esteja trabalhando, ou que ainda vai trabalhar. Quantos crentes são conhecidos porque é bruto, porque fala palavras pesadas, porque reage de maneira ruim com seus líderes, seus superiores, porque não tem misericórdia do seu colega de trabalho, porque não age com amor, com justiça, com palavras brandas, com palavras que gerem edificação naqueles que ouvem. A Bíblia diz que tinha um espírito de excelência. E além disso, Daniel também não tinha nenhuma culpa na sua maneira de viver. Quero chamar a sua atenção também, que na realidade, o rei foi convencido a ser como Deus. Certamente muitas pessoas confiaram no rei. Existe um ensino no mundo, principalmente, tomem cuidado os jovens, nas escolas, nas faculdades, de que não é Deus que deve ser buscado, de que o pão de cada dia não vem de Deus, de que a provisão da nossa vida não vem de Deus,
de que nós precisamos confiar no Estado, ou em patrões, ou em homens, ou em outras coisas deste mundo, mas Daniel aqui, ele não confiou nisso. Ele servia bem o rei, ele servia bem o reino, ele era um funcionário público exemplar, mas Daniel confiava a sua existência, a sua subsistência, o seu sustento, a sua vida, a sua condição, somente a Deus. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração agora. Nós não podemos dar ouvido para as ameaças. Daniel estava ameaçado por 120 pessoas que eram autoridades, e mais 2 que tinham o mesmo nível de autoridade dele, mas ele preferiu confiar em Deus. Eu queria te falar, meu irmão, vamos preferir confiar em Deus. Não vamos confiar em outra coisa qualquer, pois Daniel foi achado confiando em Deus. Outra coisa que eu queria que nós tirássemos para a nossa vida desse texto, é que Daniel, quando foi observado, ele foi encontrado orando. Eu já disse aqui na igreja, e muito provavelmente já disse em Oliveira também, em Carmo da Mata, nas oportunidades que preguei a palavra. Será que o seu filho te encontra, te surpreende orando? Será que o seu cônjuge te encontra e te surpreende orando? Será que alguém da sua empresa já te viu orar? Será que na hora que as coisas agitam à sua volta, que a ameaça vem, alguém ouve você dizendo: eu vou orar, eu vou buscar a Deus? Está na hora de eu buscar a Deus, está na hora de eu orar. Eu tenho um tempo separado no meu dia para orar. Aquela hora que eu não pude atender o seu telefone, eu estava orando. Aquela hora que eu não pude estar em determinado lugar, eu estava orando. Quantas vezes os seus amigos, os seus colegas de trabalho, as pessoas da sua família já te encontraram orando? Já te encontraram buscando a Deus? Quantas vezes as pessoas ficaram sabendo, a tal ponto de que não há erro, ele ora, ela ora, não há erro, ele tem um hábito de orar, não há erro, nós sabemos que esta pessoa, que esse nosso colega, que o nosso pai, que a nossa mãe, que o meu cônjuge, que a pessoa da qual eu estou falando, ela ora todos os dias, ela tem um tempo de orar, ela não coloca as outras coisas, por mais importante que pareçam, do que o tempo de orar a Deus. E se quer achar uma falta, se quer achar algo que não ia faltar na vida de Daniel, disse aqueles homens, é Daniel orar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos levar a Deus os nossos problemas, os nossos anseios. Quantas vezes já foi dito aqui que nós precisamos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade? Saiba, isso se faz orando. Quantas vezes eu falei de fechar o quarto? Quantas vezes eu me referi ao Pai Nosso? Quantas vezes eu me referi à oração? Irmãos, nós precisamos aproveitar o dia que nós nos reunirmos aqui novamente, fisicamente, lá em Oliveira, lá em Carmo da Mata, ou você na sua igreja, se você não pertence a uma das nossas igrejas, vamos fazer com que os nossos vizinhos, os nossos familiares, o nosso patrão, os nossos colegas, a nossa igreja, as igrejas da cidade, na onde está a nossa igreja, saibam que somos uma igreja que ora, que sobre todas as coisas no planejamento do nosso dia está o nosso tempo de oração. E que, como Daniel, a nossa história seja escrita de que nós tínhamos como costume orar ao Senhor nosso Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. O versículo 18, ele me chama a atenção, porque o rei era amigo de Daniel. O rei gostava de Daniel. O versículo 18 e 19 diz que o rei passou o dia todo estudando uma forma, um jeito, uma brecha no decreto
para livrar Daniel da cova dos leões. Ele era amigo do rei, da maior autoridade. Mas isso não basta, queridos. Isso é bom. Se a sua honestidade, se a excelência de você trabalhar, se a sua dedicação, se você é uma pessoa que se atualiza, que estuda, não deixa os seus conhecimentos, a sua técnica ficar obsoleta, ultrapassada. Se a maneira de você ser um cidadão honesto, que trabalha em prol de uma sociedade melhor, te levar a ser amigo do rei, muito bom. Mas isso não basta, não. Não basta. Nesse momento aqui que começamos a ler o texto, nós vimos que Daniel precisou, além da amizade do rei, da intervenção sobrenatural de Deus. Deixa eu falar para você. Vai ter momentos que não adianta você ser amigo do presidente da República, nem ter um deputado amigo, nem ter um amigo rico, alguém de posses. Não vai. Não vai porque há momentos que você vai entrar em situações, em lutas, em enfermidades, em dificuldades, que só Deus pode te ajudar, só Deus pode te socorrer. Você não sabe o que fazer. O rei não sabe o que fazer. O rei não podia dar ordens aos leões. Ó, leões, vai ser lançado um amigo meu aí, não mordam nele, porque os leões iam estraçalhar Daniel. Daniel não sabia como domar aquela quantidade imensa de leões famintos. Vai ter momentos em que nós não sabemos como fazer, o que fazer, e que nós vamos precisar que Deus faça por nós. Por isso temos que orar. Por isso temos que buscar a Deus. Por isso temos que gastar a nossa vida buscando intimidade, obediência, um diálogo, conhecendo a vontade de Deus para andar nela. Por isso precisamos nos relacionar com Deus. O que Deus fez? Daniel falou, meu Deus, quem sabe ele orou. Podemos imaginar. Eu não sei o que fazer. Mas Deus mandou um anjo. E Deus soube o que fazer. O texto que lemos diz que Deus fechou a boca dos leões. Deus pôs um zíper. Sabe, o zíper foi inventado nessa noite. E os leões não podiam abrir a boca. E Daniel estava ali, com certeza sentou-se para descansar, não ia ficar em pé o tempo todo. Quem sabe deitou-se, quem sabe o rei estava acordado e ele dormindo. E os leões estavam com fome e passavam ali de boca fechada. Não podiam nem bocejar. Naquela noite não houve urros de leões naquela cova. Porque Deus é perfeito, e nem assustar Daniel eles podiam, nem arranhar Daniel eles podiam, nem pisar em Daniel eles podiam. Nós não basta os recursos naturais, não basta nossos planos ficar somente na esfera desse mundo, porque vai ter momentos que só Deus pode te livrar, só Deus pode te acudir. Só Deus sabe o que fazer por você. Só Deus pode te socorrer. E Daniel, ele passou esse momento aqui, quando ele disse que Deus enviou os seus anjos, o seu anjo, e fechou a boca deles, e proibiu eles de causar dano a ele, porque ele tinha inocência diante dos homens e inocência diante de Deus. Confie em Deus. Vamos buscar um relacionamento com Deus. Você está em casa, está cansado desse isolamento social? Dirija a sua vida para um tempo de oração. Coloque a oração como um oxigênio da sua alma, um oxigênio da sua vida espiritual, como uma necessidade de vida, como uma ameaça se ela não existir na sua vida, porque foi isto que salvou Daniel na hora que ele passou por algo
que ninguém, nem o rei, nem outro homem qualquer, nem outro recurso qualquer podia socorrê-lo, e Deus o socorreu. Que nós sejamos homens e mulheres de oração. Eu quero terminar a minha fala desta noite dizendo à igreja aniversariante, aqui a igreja Rocha Eterna de Oliveira de Carmo da Mata, de que é dessa forma que se prega o evangelho. Nós temos vivido dias de evangelho que é muito de discurso. Quantas pessoas, ao invés de ir orar, liga o YouTube para ouvir alguém pregar, para ouvir uma palavra, para ouvir pessoas fazer autossugestões, ensinar pensamentos positivos, práticas de relaxamento, buscam isso em algumas técnicas. Não, queridos, o crente encontra todas as suas necessidades orando, buscando a Deus. O crente encontra o seu lugar seguro, o seu lugar de refúgio, o seu lugar de relaxamento, o seu lugar de calma, que pacifica a sua alma, orando. A viver como Daniel é a forma prática de pregar o evangelho. Se alguém me pedisse hoje, que eu meditei nesse texto, para fazer um folheto, para entregar a alguém um escrito, um texto, uma mensagem, dizendo quem é o meu Deus, quem é o Deus que eu sirvo, como que se pode saber dele, quais são as suas características, olha para a sua Bíblia, eu ia publicar o decreto do rei Dario, aquilo que a vida de Daniel representou para ele, aquilo que a vida de Daniel representou para o povo daquele reino. Versículo 26, da minha parte, do rei Dario, é feito um decreto, agora é lei, pelo qual todo o domínio do meu reino sobre os homens, que os homens tremam, que os homens temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, ele é que permanece para sempre, o seu reino não se pode destruir, ou em algumas traduções diz, não tem como demovê-lo, não tem como interferir nele, e o seu domínio durará até o fim, em algumas traduções durará para sempre. Quer saber mais? A vida de Daniel fez saber em todo o reino que o Deus dele é o Deus que salva, versículo 27, é o Deus que livra, é o Deus que opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e que ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Você quer prosperidade? Sirva a Deus como Daniel. Igreja Betel, igreja aniversariante, igreja Rocha Eterna, queremos ser uma igreja diferente nesse mundo novo que está por vir, nessa história que agora foi dividida por essa peste, por esse vírus, por essa doença. Você quer prosperar na sua vida familiar, na sua vida com Deus, espiritual, ministerial, familiar, na sua vida profissional. Você não quer ter medo da manhã? O versículo 8 diz, este Daniel que ora, e que tem uma vida correta diante de Deus, correta diante dos homens, prosperou, mudou o rei, ele prosperou de novo, mudou o rei, ele prosperou de novo. Prosperidade de Deus, que ninguém pode te tirar, socorro de Deus, vem de alguém que ora o Senhor. Como que é conhecido Deus meu, o seu Deus, o Deus da nossa igreja, o Deus da igreja que está fazendo 39 anos? Como é que o seu pai conhece o seu Deus, filho? Como é que o seu cônjuge conhece o seu Deus? Como é que os seus irmãos,
Os irmãos consanguíneos seu conhecem o seu Deus. Qual é o tempo que você enveredou na oração até que Deus operasse algo na vida de alguém para que ele soubesse quem é o seu Deus? Pois pela vida de Daniel, um reino inteiro soube quem é o nosso Deus. E pela nossa vida, pela uma vida prática, e não somente de discurso do Evangelho, a igreja que agora vai para os seus 40 anos, a igreja que agora se levanta para um novo ano, para uma nova oportunidade, vamos nos abraçar com ela, igreja, e vamos orar todos os dias da nossa vida, e vamos buscar o Senhor, e vamos ser íntimos dele, para que o Evangelho seja conhecido, para que Jesus Cristo seja conhecido através da nossa vida, e pela ação de Deus sobre nós. Nós queremos orar até que Deus promova sobre nós o natural, que foi o emprego que ele deu a Daniel, a vida para ele viver, a vida social, e sobrenatural que foi fechando a boca dos leões. E sabe que tipo de leões? O rei mandou jogar na cova aqueles que acusaram Daniel. Deixa eu falar para você uma coisa, para terminar mesmo agora. Eu gostaria até de continuar. Mensagem de aniversário, eu gosto de trazer gente que prega muito, 1 hora e meia. Mas eu não vou continuar muito não. Eu só quero te dizer o seguinte: não vale a pena ter raiva de ninguém. Não vale a pena ter inimigos. Daniel era para ter saído da cova inimigo daqueles 120 homens. E mais 122, que atentaram contra ele, injustamente, que lhe fizeram injustiça. O que Daniel não queria era corrupção. O que Daniel não queria era mentira. O que Daniel não queria era o engano. Daniel estava certo. Quantas vezes nós falamos, eu estou certo. Eu estou com raiva de fulano. Eu estou com raiva do meu chefe. Eu estou com raiva do meu gerente. Eu não gosto de ciclano ou daquele outro. Não. Sabe o que o nosso Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Elias, o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que mandou Jesus Cristo para nos salvar, sabe como é que ele diz? A mim pertence a vingança. Sabe o que aconteceu? Deus se tornou o inimigo dos inimigos de Daniel. E falou para o rei, prega o meu evangelho, a minha boa notícia, prega quem sou eu, prega quem Daniel serve, e agora traga os meus inimigos, aqueles que atentaram contra Daniel, meu servo, e os lance na cova dos leões. E o texto que acabamos de ler, diz que os leões não esperaram eles chegar ao fundo da cova. Eles não esperaram chegar, quem sabe, a caminha de algum capim, de algum tipo de material que Daniel fez para dormir à noite. Mas eles saltaram no ar e estraçalharam os inimigos de Daniel. Ore pelo que te persegue. Ore por aquele que te causa mal, que te causa raiva, que te injuria. Porque era assim que Daniel fazia 3 vezes ao dia. Falava com Deus, ouvia Deus e apresentava a Deus até aqueles que o perseguiam. Eu quero orar por você. Essa é a palavra que eu trago para a igreja aniversariante, nesse dia histórico, para você que está me ouvindo. Vamos ter o Deus de Daniel como nosso Deus. Vamos buscar a sua face, porque Ele nos fará prosperar. E vai nos dar uma condição, como nunca tivemos. E vai providenciar cada dia. Podemos dormir a cada dia sem pensar no outro. Porque Deus nos fará prosperar. E Deus pode fazer aquilo que nós não sabemos fazer, até fechar a boca dos leões. Finalmente, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, e sobre a vida
da igreja de Deus em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Deus se levante sobre você, a sua casa, guardando de todo mal, em nome de Jesus.